Bem, gente, dando continuidade às aulas do sétimo ano B, essa é a aula número 4, tá? Aula número 4, que é sobre pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos. Olha o que ele fala aqui, ó. São recursos gráficos. Olha, quando ele fala que são recursos gráficos, ele está dizendo que são próprios da linguagem escrita. A pontuação, ela é uma exclusividade da escrita. Você não vai perceber, você não vai ouvir a pessoa lendo e também dizendo ponto final, vírgula, não, porque os sinais de pontuação é próprio da escrita. Agora, mesmo sendo, mesmo sendo próprio da escrita, você consegue na hora da leitura, você consegue perceber a diferença de entonações na fala. Olha o que ele diz aqui, ó. Entonação na fala. Ou seja, embora não consiga reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, a pontuação, né, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas, principalmente as vírgulas, né? Procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Dependendo da pontuação que esteja lá, você vai perceber a mudança de entonação na fala, tá? E aí tem três finalidades da pontuação. Primeiro, assinalar as pausas e as inflexões de voz, ou seja, a entonação na leitura. Na leitura é muito comum você perceber a presença de uma vírgula, a presença de um sinal de pontuação. Também serve para separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, principalmente no caso das aspas, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Serve para separar expressões ou palavras. E também serve para esclarecer o sentido da palavra, o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. O que seria ambiguidade? É o duplo sentido. A pontuação, por vezes, consegue resolver esse problema de duplo sentido. Você falar uma frase como, por exemplo, não mate o rei, é para não matar o rei. Agora, quando você bota não, vírgula, mate o rei, já mudou todo o sentido, tá? Eu coloquei aqui alguns tipos de pontuação, certo? Ele diz que a pontuação é um recurso utilizado para representar, além da entonação da leitura, a estrutura sintática dos períodos, né? A pontuação traduz a clareza escrita. Então, tem aí algumas pontuações. O ponto final serve basicamente para encerrar um período, né? Uma frase afirmativa. O ponto de interrogação serve basicamente para encerrar frases ou orações interrogativas. O ponto de exclamação, frases declarativas. A vírgula. Gente, a vírgula tem que ter uma aula específica para ela, porque ela tem várias funções. Mas basicamente ela dá pausa nos textos e também melhora na entonação. Só que existe aí uma série de funções da vírgula que eu vou preparar uma aula específica para ela, tá? Dois pontos. Os dois pontos eles servem, eu vou falar sobre ele ainda hoje, mas ele serve para introduzir uma explicação, certo? Reticências substitui o etc. Quando você iria escrever algo e você resolve deixar nas entrelinhas, você resolve deixar implícito. Então, geralmente você usa as reticências. As aspas, falaremos sobre as aspas hoje também, mas basicamente as aspas servem para você isolar uma citação, você isolar uma gíria, um estrangeirismo, alguma palavra que está fora de contexto. E por último, o travessão. O travessão, ele, dentre várias funções, consegue substituir os parênteses, né? Se você for isolar um aposto, se você for isolar alguma informação adicional, você pode usar o travessão também, e ele serve para iniciar a fala de personagens, tá? Então, primeiro vamos falar dos dois pontos. Os dois pontos têm essas três funções. Para iniciar uma enumeração, veja o exemplo. Devem-se seguir as seguintes regras. Dois pontos. Iniciar a frase com letra maiúscula e pontuar a parte da estrutura sintática. Então, esses dois pontos só estão aqui porque os dois pontos servem para iniciar uma enumeração. Tá? Segunda função. Antes de uma citação, você vai citar alguém, um livro, um autor, antes você coloca os dois pontos. Ó. Como já alertava o autor, aí ele bota aqui os dois pontos, tá? E por último, para iniciar a fala de uma personagem. Você pode ver que aqui ele diz, ó, o marido disse.
O marido disse é frase do narrador. Estou disposto a ajudá-la. É fala do personagem. Então, antes da fala do personagem, você vai colocar aqui os dois pontos. E veja que a fala do personagem iniciou com travessão, porque a função do travessão é, introduzir fala do personagem. E aqui pode ver que está com aspas. Ó. Ler ainda é um remédio para a alma. Por que está com aspas? Porque fala de outra pessoa. É uma citação. Já que é uma citação, aí eu coloco com as aspas. Tá certo? Aí agora vamos falar dela com mais clareza. As aspas são usadas na representação de nomes de livros e legendas com as citações ou transcrições e estrangeirismos. Ou seja, estrangeirismos são palavras que não fazem parte do nosso idioma, mas nós resolvemos adequar. Muitas vezes a gente pode aportuguesar essa palavra, né? Mudar a fonética, mudar a escrita para que ela fique mais brasileira, para que ela fique mais aportuguesada, mais parecida com o nosso idioma. Ou tem vezes que não. Tem vezes que a gente fala as palavras sem precisar portuguesá-las mesmo. Então veja aqui os exemplos. Você não deve deixar o Grande Sertão Veredas assim jogado. Ele colocou grandes Sertões Veredas entre aspas porque é o nome de um livro, é o nome de uma obra. E por isso que ele colocou as aspas aí, ó, porque aqui fala, são usadas na representação de nomes de livros e legendas. Tá? E por último, essa frase aqui de Clarice Lispector. Eu escrevo sem esperança de que eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere alguma coisa, altere qualquer coisa. Não altere nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Pode observar que essa frase ela está entre aspas. Ó. Por que ela está entre aspas? Porque a frase é de Clarice Lispector. Tá certo? Então tem aí o meu número, que eu até corrigi. No outro slide eu tinha colocado 86 e na verdade é 89. Então qualquer coisa vocês mandam dúvidas, mandam sugestões, manda para o meu WhatsApp. Tá bom, gente? Um abraço e em breve estaremos juntos.